Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 28 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Hoje é domingo e nós estamos na 7ª lição da nossa terceira revisão. Vamos revisar as lições 103 e 104. Deus, sendo amor, é também felicidade e eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Lição 103. Deus, sendo amor, é também felicidade, que eu me lembre que amor é felicidade e nada mais traz alegria. Então escolho não receber nenhum substituto para o amor. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. O amor é a minha herança e com ele a alegria. Essas são as dádivas que meu Pai me deu. Eu quero aceitar tudo o que é meu na verdade. Para a hora, Deus sendo amor é também felicidade, e para a meia hora, eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Ok? Muito bem, então. Vamos lá passar diretamente agora para a leitura do livro da Melody Beattie, A Linguagem da Liberdade, né? Vocês estão comentando aí que estão gostando muito desse livro, né? Nossa, esse livro é um xodozinho para mim, sabe? Muito, 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 muito. Amo muito esse livro. E, gente, eu falei que hoje é dia 28 de abril e não é. Hoje é dia 27 de abril, tá? Domingo. Me perdoem, falei errado. Então vamos lá. Libertando-nos da necessidade de controlar. É o texto de hoje do livro A Linguagem à Liberdade, de Melody Beattie. As recompensas do desligamento emocional são muitas. Serenidade, uma profunda sensação de paz, a capacidade de dar e receber amor de modo positivo, energizador e a liberdade de encontrar verdadeiras soluções para os nossos problemas. Esse texto é dela própria e ela extraiu do livro Codependência Nunca Mais, cujo PDF está no nosso canal no Telegram, tá? Se você ainda não está no nosso canal no Telegram, é só você ir lá e buscar Alquimia dos Milagres. Eu não sei se tá Alquimia, aquele travessão baixo 2, travessão baixo Milagres, ou se tá tudo junto, Alquimia dos Milagres. É só você entrar no canal no Telegram e tem muitos PDFs lá, tá? Todos de livros que já estão esgotados, tá? A gente não tá violando o direito autoral de ninguém. Os livros, infelizmente, as edições são bem antigas, já estão esgotados no Brasil. E tem outros materiais lá que eu fui construindo, alguns materiais que inclusive eu criei ao longo desses nossos 5 anos de canal, tá bom? Então entre no canal e baixe os materiais pelos quais você se interessar, né? Eu tenho alunas aqui que baixam, imprimem, né? Colocam uma espiral, anotam, fazem suas anotações, né? Então tem muito material aí para apoiar o seu crescimento pessoal. Libertar-nos da nossa necessidade de controlar pode libertar os outros e a nós mesmos. Pode colocar em liberdade o nosso poder superior para enviar o melhor para nós. Se não estivéssemos tentando controlar algo ou alguém, o que estaríamos fazendo de diferente? Então, se você não estivesse tentando controlar alguém dos seus relacionamentos ou uma situação que está acontecendo na sua vida, o que você estaria fazendo de forma diferente? O que faríamos que estamos deixando de fazer agora? Aonde iríamos? O que diríamos? Que decisões tomaríamos? O que pediríamos? Quais limites seriam estabelecidos? Quando diríamos sim? Quando diríamos não? Essa palavra tão mal compreendida pelo povo brasileiro, né? Você fala um não para um brasileiro, pronto, é o fim do mundo, né? Nós temos muito que aprender na nossa
consciência coletiva. Brasileiro não sabe ouvir o não, né? Aí você diz assim, amanhã eu vou dar um almoço aqui na minha casa, eu vou fazer um almoço, você quer vir? E a outra pessoa não pode falar assim, não, eu tô num momento que eu estou preferindo mais ficar comigo mesma. Não, tem que dizer, não, amanhã eu não vou poder, amanhã é aniversário do tio, do primo, do antigo dono do meu ateliê. Vai ter uma festa e eu vou ter que ir, né? Nós não sabemos ouvir não. Se obviamente nós não sabemos ouvir um não, nós não sabemos dizer um não. Porque nós ficamos tão ofendidos, levamos para o lado pessoal, quando alguém nos diz um não, claro que a gente não vai poder dizer um não, né, gente? Conte-me nos comentários se você tem dificuldade de dizer um não, né? Quem não tem? Quem não tem? Esse é um dos meus treinamentos atuais, falar não amorosamente, né? Porque também não adianta você falar não e xingar o outro, né? E perceba que sempre que você disser um não agressivamente, você sabe o que isso esconde? Vou dar uma chave para vocês agora que vai abrir muitas portas na vida de vocês. Sempre que vocês disserem um não com agressividade, tá? E isso era um padrão que eu tinha e que felizmente eu resolvi, né? Você precisa dizer um não e de repente até projetar alguma culpa na pessoa. Não, é claro que eu não vou poder, não. Imagina, a hora disso, como eu vou fazer? É porque você no fundo está sentindo culpa, tá? Você está se sentindo culpado ou culpada de dizer aquele não, tá bom? Vamos lá. Se não estivéssemos tentando controlar se uma pessoa gosta ou não de nós, dilema brasileiro, ou a sua reação a nós, o que faríamos de diferente? Se não estivéssemos tentando controlar o curso de um relacionamento, o que faríamos de forma diferente? Tá? E aqui ficou faltando a palavra não, depois vocês corrijam no PDF de vocês, tá? Se não estivéssemos, nessa segunda frase que eu falei, se não estivéssemos tentando controlar o comportamento de outra pessoa, como pensaríamos, como nos sentiríamos, como falaríamos e como nos ou melhor, sentiríamos, falaríamos e nos comportaríamos de forma diferente? O que estamos nos permitindo fazer enquanto esperamos que a negação própria possa influenciar uma determinada situação ou pessoa? Existem certas coisas que estamos fazendo que deixaríamos de fazer? Uma outra pergunta que eu vou lançar aqui para vocês é a seguinte: o que é mais difícil para vocês? Dizer um não ou ouvir um não? Para mim é muito mais difícil dizer um não do que ouvir um não. Eu sou uma pessoa que eu ouço um não numa boa. Numa boa. Mesmo que aquilo me deixe triste, eu elaboro. Mas eu ouço um não muito numa boa, né? Até porque para mim é fácil pedir ajuda para as pessoas. Para mim é fácil. Então, se você me disser um não, eu lido na boa. Agora, se você vier me pedir ajuda e eu tiver que dizer um não para vocês, gente, que parto. Que dificuldade. Já melhorei muito, né? Mas ainda é difícil. Ainda estou lidando com isso, tá? Não estou dizendo que saber dizer não é melhor ou pior do que saber ouvir um não. Não estou dizendo isso. Não me entendam mal, tá? São os dois lados de uma mesma moeda. Então, um não é melhor do que o outro, né? Então, eu saber dizer não também para o outro, quando aquilo vai me trazer, talvez, quando para ajudar o outro, eu vou causar um prejuízo para mim mesma, para minha vida, e isso é uma grande virtude, tá? Saber apoiar sem fazer o outro ficar dependente da gente é uma grande virtude. Permitir que cada um resolva os próprios problemas, que cada um cuide dos próprios problemas, que cada um aprenda a incumbir-se de si mesmo, tá bom? O que não estamos nos permitindo fazer enquanto esperamos que a negação própria possa influenciar uma determinada situação ou um relacionamento com uma pessoa? Existem certas coisas que estamos fazendo e que deixaríamos de fazer?
Você pode pegar uma folha de papel e responder essas perguntas, tá? É bem legal. Pega o seu caderninho, tá? Pega a sua agendinha do dia de hoje e responde essas perguntas. Nós nos trataríamos de modo diferente? Ah, sim. Nós nos permitiríamos desfrutar mais da vida e nos sentiríamos melhor nesse exato momento? Claro que sim. Deixaríamos de nos sentir tão mal? Óbvio que sim. Nós nos trataríamos melhor? Ah, com certeza. Se não estivéssemos tentando controlar alguma coisa ou alguém, uma situação, o que faríamos de diferente? O que você faria? Como seria a sua vida? Se você não precisasse controlar o outro, transformar o outro, mudar o outro, sustentar o outro, né? Ajudar o outro, apoiar o outro, né? A gente está falando de cura de dependência de relacionamentos, né, gente? E o que é uma dependência de relacionamentos? Eu só fico bem se o outro ficar bem. Mas já que o outro não quer ficar bem, pois é, né? Que sinuca de bico, né? Que checkmate, o que eu faço? Se eu só fico bem, se o outro ficar bem, mas o outro não quer ficar bem, porque o outro tá bem ficando mal, como é que eu saio disso? Ah, aquela resposta que vale para todas as suas perguntas. Me reconectando com Deus, o Criador, meu Pai, minha mãe, a minha fonte, né? É assim que eu fico bem, tá? Se não estivéssemos tentando controlar, o que faríamos de diferente? Faça uma lista e depois faça uma lista de tudo aquilo que você vai fazer de diferente e depois faça tudo aquilo que você colocou na lista. Eu iria à praia, eu compraria um carro novo se eu não estivesse pagando as dívidas daquele meu parente que só sabe gastar e não sabe economizar, né? E isso tudo, gente, isso esconde uma necessidade neurótica, doentia. Nós queremos que os outros gostem da gente. Nós queremos agradar a gregos e troianos. Nem Jesus conseguiu. Nós queremos agradar a todos, né? Nem Jesus Cristo conseguiu. Nem na comunidade dele, onde ele levou a mensagem, ele foi uma unanimidade. Na verdade, a maioria das pessoas votou para que Barrabás fosse solto e ele fosse crucificado, né? Mas eu tenho certeza, 100% de certeza, de que ele não estava preocupado em agradar. Ele estava preocupado, ele tinha o objetivo de deixar uma mensagem. Pronto, ponto final. A oração. Hoje indagarei a mim mesmo o que estaria fazendo se não estivesse tentando controlar. Controlar o quê? O resultado de uma situação, ou o bem-estar de uma pessoa. Ou talvez até o mal-estar, né? Tô lá procurando o outro, tô lá arquitetando na minha cabeça um monte de estratégias para me vingar do que o outro fez para minha vida, em vez de viver a minha vida, ou por causa de alguma coisa que o outro não fez, mas deveria ter feito. Quando ouvir a resposta, farei isso. Deus, me ajude a abandonar a necessidade de controlar. Me ajude a libertar os outros e a mim mesmo. Me ajude a libertar os outros e a mim mesmo de quê? Da minha necessidade de controlar, de interferir, de me meter, de dizer como tem que ser feito, da minha arrogância, da minha vaidade, de achar que eu sei o que é melhor para o outro, né? Aquilo tá sob a minha responsabilidade? Tá. Então, vou dar conta daquilo. Aquilo não está sob a minha responsabilidade, então não vou dar conta daquilo porque não é problema meu. Ah, não, Jaque, mas veja bem, o meu filho alcoólatra de 47 anos... Bom, se seu filho é alcoólatra com 47 anos, ele já não é mais problema seu. Até porque eu vou te dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Existem grupos de alcoólicos anônimos em todo o Brasil. Inclusive, existem salas virtuais de reuniões de alcoólicos anônimos. Existem reuniões virtuais. Então, se o seu filho tem 47 anos e ainda é alcoólatra, tem uma má notícia para você. Ele quer muito continuar a ser alcoólatra.
mas ele quer muito. Porque os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, para quem é dependente químico ou para quem é usuário de álcool, nossa, estratégias comprovadas, a pessoa para de beber. Para de se drogar, se ela quiser. Se ela quiser seguir a programação, se ela quiser ter a humildade de entrar numa sala, se ela puder, né, melhor dizendo, ter a humildade de entrar numa sala de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos, ela para com a dependência. E aí, nesses lugares, ela vai ter uma assistência das pessoas que estão há mais tempo nos grupos, né, que vão apadrinhar os que estão chegando, vai ter uma assistência, assim, fenomenal, orientação. Outra dica para você é recomendar para essa pessoa que está com esse problema na sua vida, é fazer a jornada de cura da criança interior que a gente fez em 2023. É uma super ferramenta de apoio. Se você faz a jornada de cura e se você está frequentando uma sala de 12 passos, nossa senhora, as chances de você ser bem-sucedido ou bem-sucedida são muito grandes, tá bom? Então, talvez ele precise passar algum tempo sofrendo as consequências, os resultados das ações dele, que são decorrentes do próprio vício, tá? Transponha o exemplo que eu dei aqui para qualquer situação a qual você deseja na sua vida, tá, gente? E nós temos que parar de sermos tolerantes com determinado tipo de drogas, tá? Droga é droga. E tudo que é droga é ruim. Cigarro é ruim, álcool é ruim, tá? É tudo ruim. Tudo que altera o seu estado de consciência artificialmente é ruim. Tudo que está alterando o seu estado de consciência está sinalizando para você o que? Aquilo que eu falei do movimento do planeta Netuno aqui há alguns dias, acho que foi essa semana, né? Está sinalizando para você que o que está faltando na sua vida é Deus. Então vá meditar. Se você não gosta da meditação de um curso em milagres que eu gravei aqui no canal, você pode buscar várias técnicas. Você pode buscar a meditação transcendental, você pode buscar outras meditações em budistas, você pode buscar a meditação Sahajisama, da arte de viver. Vai encontrar um caminho de meditação que seja adequado ao seu modo de ser, né? Eu me encontrei, depois de algumas tentativas com outras técnicas, eu me encontrei na meditação Shinsokan da Seichonoye, Zen budista, que é essa que eu gravei para vocês com outros termos e tá no canal, é só você buscar na lupa do YouTube Alquimia dos Milagres, meditação de um curso em milagres. Acabou, tá bom? Vamos ao nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a orientação interior em influência exterior. O segundo obstáculo à paz. Isso tudo nos traz até o segundo obstáculo à paz. O que um curso em milagres define como a atração pela culpa, tá? E a seção Os Obstáculos à Paz está no capítulo 19, se você quiser ler. Colocando isso de forma simples, nós somos atraídos pela ideia de que as outras pessoas são culpadas por uma situação ruim, porque isso retira a culpa dos nossos ombros. Isso nos dá o melhor de ambos os mundos. Nós conseguimos manter o nosso especialismo e as nossas projeções sem nem mesmo reconhecermos tudo isso como a causa da nossa dor. Voltando ao nosso exemplo prévio, se Larry, o diretor que estava lá perturbando a vida da Joe, se Larry é culpado porque ele está sempre criando problemas, né, digamos assim, criando comoções com seu comportamento beligerante, então isso livra a Joe, né, de qualquer problema em sua mente. No final das contas, não é Joe que está criando um inferno no qual ela está aprisionada, paralisada. Ele está. Larry está criando o problema.
Larry é o culpado. Pronto, eu arranjei o meu bode expiatório. Mas Jesus não é tolerante conosco. Ele diz pra gente que isso é apenas uma estratégia de projeção do ego, da nossa própria mente, da nossa própria culpa, né? Estamos tentando projetar no outro a nossa própria culpa. Na série de vídeos de 2022 nós falamos muito sobre isso, tá? É a batata quente. Isso não é meu não, isso é seu. Você é o maluco que vai para a reunião de diretoria criar problema para mim. Você que precisa ser internado. Você precisa ser preso. Você precisa ser contido. Tá? Aí ela cita um pequeno texto do capítulo 3. Vamos a ele em língua portuguesa. Aquela sessão que eu adoro, né? A sessão 6 do capítulo 3, o julgamento e o problema da autoridade, que eu sempre digo para vocês que, na minha opinião, tinha que se chamar o julgamento e o problema da autoria, né? Muito bem. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. A culpa é do Larry. A culpa é dele, né? Recapitulando, se julgar alguma coisa significa perceber essa coisa como separada, né? Separada de mim, no caso. E se a separação significa que você tem o poder de ser o autor da sua própria realidade, então você tem aqui seguramente você tem um interesse em julgar tudo que você vê, todo o tempo. Quando você julga alguma coisa como boa, você consegue se sentir no controle. Ah, eu fiz isso acontecer. Quando você julga alguma coisa como ruim, então você consegue ser a vítima. Ah, é culpa do outro. De qualquer forma, você consegue, dessa forma, né, manter o seu pequeno ser, manter a sua individualidade separada. E isso tem sido o objetivo todo o tempo. E aí eu vou ler uma outra sessão aqui curta, que ela diz assim: como você auto-meditar. Apesar de estar sendo confrontada pelos obstáculos à paz, Joe estava fazendo progresso em reconhecer a sua interconectividade espiritual com Larry. As perguntas sobre o núcleo imutável que foram mencionadas anteriormente estavam começando a ter um efeito, né, na mente de Joe. Entretanto, ela ainda se encontrava, né, nutrindo aí intensos períodos de julgamento e raiva. E ela não podia se livrar disso, né? Foi quando então nós decidimos irmos mais fundo na automeditação. E isso significava uma prática diária de reflexões de 5 minutos que eu prescrevi, entre aspas, para ela. Em vez de tentar ignorar as suas frustrações ou amarguradamente ventilá-las, né, contar para qualquer pessoa que pudesse ouvir, Joe começou a visualizar a si mesma e a Larry rodeados por raios de luz branca, o que simbolizava então o seu espírito compartilhado, o espírito deles dois, o espírito compartilhado de ambos. E então ela orava pela cura dos pensamentos e finalmente, embora ela tivesse que, né, ter um trabalho aí para fazer isso, ela orava pela felicidade do Larry.
Joe repetiu essa prática todos os dias e, eventualmente, a sua raiva chegou a um ponto no qual ela era capaz de prazerosamente agradecer o sucesso, pelo sucesso de de alguns projetos, isso. Numa reunião de diretoria, ela agradeceu ao Larry por alguns dos projetos dele. Numa reunião de diretoria. Para a surpresa de todos que estavam na sala. Imagina, o cara tá te batendo, o cara tá acabando com a tua raça em público e você reconhece o que ele fez de bom pela empresa. Gente, sem brincadeira, eu consegui fazer exatamente isso tem 3 semanas. E eu juro pra vocês que eu ainda não tinha lido essa sessão, tá? Ah, meu Deus. Uau! Então, o que ela tá dizendo aqui? Não havia um olhar, né, desafiador. Não havia nenhum tipo de sarcasmo velado. Apenas uma inteligência espiritual que tinha crescido forte o suficiente para reconhecer que a raiva dela estava fazendo uma situação ruim ficar ainda pior. E que, independentemente do seu comportamento, Larry era o anfitrião da mesma presença de amor que se encontrava nela. Então, Deus, que está em mim, está no Larry, está na Joe, está no Filho de Deus perfeito que tira a minha paz, né? E a sua também. O relacionamento de Joe com Larry melhorou dramaticamente. E mesmo agora, 8 anos depois, ela ainda é a presidente do banco e ele ainda está no quadro de diretores. Eles não se socializam após o trabalho. Nem mesmo durante o trabalho, né? Mas a animosidade subjacente se foi. E o banco, novamente, o banco voltou a ser novamente altamente rentável. Olha o que eu falei para vocês ontem. Que uma das 3 opções ia acontecer, né? Ou ele saía para um bem maior, ou ela saía para um bem maior, ou o relacionamento deles ia se acertar. Tá aí. Melhor de tudo, eu não sou mais a senhora do Machado, aquele apelido, né? Que eu falei para vocês lá no início, quando a gente começou a ler a história dela. Ela fez essa piada comigo num dia da terapia lá. É fácil olhar para a história de Joe e pensar que ela venceu, porque ela conseguiu manter o seu emprego. E embora isso seja verdade, há uma vitória muito maior e muito mais importante aqui, que pode ser resumida na famosa citação, na famosa frase do mestre Mahatma Gandhi. Assim como os meios é o fim. Olha que lindo, né? As pessoas costumam dizer, os fins justificam os meios, né? Então eu sou corrupto porque eu estou roubando dinheiro público para, sei lá, fazer uma emenda, uma benesse para minha cidade, né? E aí Gandhi vem e fala essa frase que eu desconhecia, mas que é maravilhosa, né? Assim como os meios é o fim. Então, se eu não fizer de um jeito limpo, o fim não vai poder ser limpo. Jamais, né? O erro do outro não pode jamais justificar o meu erro. Entende? Vocês entendem isso? Se o outro tá errando, deixa ele errar, isso é problema do outro. Se eu resolver que eu vou errar também para entrar na briga com ele, pronto, eu desci ao nível de consciência dele. Ambos vão perder, tá? E a lição não vai ser aprendida. Joe reconheceu que se o caminho que ela escolheu
para a recuperação do banco tivesse sido um caminho de raiva e ressentimento, então o seu destino, o destino dela, seria também essas coisas, né? Eu até mesmo defendo aqui que se o caminho dela tivesse sido continuamente evitar a própria paz ao ver a culpa nos outros, o seu destino teria sido muito diferente, de fato. Eu também acho. Aí ela teria perdido feio, ela teria sido mandada embora e ia ficar numa situação bem difícil para poder se reposicionar profissionalmente. E é isso que faz a inteligência espiritual não apenas a abordagem mais madura para gerenciarmos o completo espectro dos desafios da vida, mas novamente um superpoder genuíno para a sua carreira, para as nossas carreiras. Quando você pode olhar para outra pessoa, independentemente do que ela possa ter feito, e encontrar a verdade daquilo que essa pessoa é, com a verdade daquilo que você é, né? Ver que essas duas coisas são uma coisa só, né? Trazer essas duas coisas, uma ao encontro da outra, a sua verdade é a verdade do outro. Então, você não pode mais ser controlado, você não poderá mais ser controlado pelo seu medo. E é isso que a gente não quer. Não queremos ser controlados pelo nosso medo, né? Não queremos, de forma nenhuma. E tudo que você tem que fazer para chegar aí, para chegar lá, é simplesmente perguntar a si mesmo: eu estou disposto a ver a inocência em mim mesmo e nessa pessoa, bem aqui e agora? Eu estou? E aí a resposta tem que ser sim, né? Vocês estão entendendo? Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um curso em milagres em ação. Isso aqui é você praticando um curso em milagres na sua vida profissional. Essa meditação aqui que ela botou a Jo para fazer é uma boa meditação para a gente agregar a nossa prática diária. Eu faço algo parecido, tá? Quando eu tô com problemas com uma pessoa, eu faço uma meditação que eu aprendi com o Sai Baba e eu boto uma luz azul entre mim e a pessoa. Funciona muito bem. Mas olha aqui, ela botou que ela visualizava, mandou a cliente visualizar a si mesma com o fulano, rodeados por raios de luz branca, simbolizando o espírito compartilhado de ambos. Então ela orava pela cura dos próprios pensamentos e finalmente, mesmo que fosse difícil a beça, ela orava pela felicidade lá do seu fulano, né? Amanhã eu vou dar para vocês a oração do perdão da Seitianoia. Vamos falar dela, tá? Eu faço a oração do perdão da Seitianoia, que é a mesma coisa, porque tem uma parte que você diz assim: já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com... já não existe mais nenhum ressentimento entre nós, eu e fulano, porque eu oro sinceramente pela sua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Então eu já faço isso na oração do perdão, né? Então é isso aí, né? E aí, antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer a querida Nilza. Nilza, nos vemos à noite, hein? Eu espero que você não vá dar café pra ninguém aí hoje, tá? Hoje é dia de live, hoje a gente começa o capítulo 10, tá? Deixa eu olhar aqui qual é a sessão que a gente vai ler. A gente começa a nossa aula hoje às 19 horas, se Deus quiser. Então, a gente vai ler a introdução do capítulo 10, os ídolos da doença. Então, nós vamos começar a falar de saúde, tá bom? Capítulo maravilhoso, tá bom? Muito bom. Ai, pelo amor de Deus, aqui. Deixa eu derrubando as coisas aqui. Bom, então eu quero ler um comentário que a Nilza deixou ontem no nosso canal no YouTube, tá? Gente, assim, demais da conta, tá? Amei. A Nilza botou assim: a lição da Melo de hoje foi para mim. Obrigada, Jaque. Deus te abençoe. Ela botou assim: hoje a minha neta de 13 anos ouviu um trecho do vídeo e me disse: vó, é muito difícil não julgar, né? A gente faz isso o dia inteiro, né? Aí ela botou o emoji assim: eu também tô com o queixo caído.
Mas ela fez um comentário que foi campeão. Foi um comentário que foi maravilhoso. Eu já tive uma subordinada que fez de tudo na empresa para me prejudicar. Ela era chefe, né? Procurava os meus erros o tempo inteiro. Hoje, que já me desliguei da empresa, ela vive me mandando mensagens dizendo que sente muitas saudades. Tenho muito carinho por ela e zero ressentimento. Já estudava um curso em milagres. Pois é. E aí você tá lá na sua empresa e tem uma pessoa que está imbuída do propósito de encontrar os seus erros e de tentar fazer com que você seja convidado a se retirar, mandado embora, perca o seu emprego, demitido, né? Ah, recebi um comentário aqui também, deixa eu ler para vocês, da Janaína Maria Bayer. A Janaína botou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Essa leitura e teus comentários, prof, estão me trazendo muita luz no quesito trabalho e no meu processo de reciclagem na farmácia. Janaína é aquela que fez um vídeo para vocês que está lá no Instagram falando do floral numerológico, confiram. Tá? A Janaína, ela é farmacêutica e empresária, ela é proprietária de uma farmácia e ela disse que a jornada está ajudando ela, né? Não adianta nada a gente usar uma ferramenta poderosa, né? Gente, um curso em milagres é uma bomba atômica, né? Um curso em milagres, ele é muito, na minha opinião, é muito plutoniano, né? Por isso que o nome desse canal é Alquimia dos Milagres, porque aqui você passa por uma transformação, né? Alquímica, né? A sua mente, ela não pode mais ser a mesma depois que você começa a estudar um curso em milagres, não tem como, né? E Plutão, não à toa, está associado com a geração de eletricidade em usinas atômicas, né? Ele é um elemento químico radioativo. Quando ele passa pelo processo de decaimento dele, não, quando ele passa pelo processo de decaimento, é possível você fazer reações de fissão nuclear, fissão atômica com plutônio numa usina nuclear, né? Com urânio, com plutônio. Na verdade, enfim, é isso, gente. É algo que era de um jeito se transformando em algo que é outra coisa, né? Pra mim é muito difícil não fazer essa analogia com a química, né? A minha ciência favorita. Então, o que eu queria dizer pra... Ah, o pernilongo aqui me mordendo. Ah, vocês viram o pernilongo aqui? Que horror. Olha o pernilongo ali. Ah, meu Deus do céu, que pernilongo petulante. Eu fazendo vídeo e esse infeliz vindo me morder aqui. Então, não tem como você ter esse estudo e a sua mente não mudar. E, na minha opinião, esse estudo, ele é para mudar as nossas vidas no dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua família, com os seus familiares, no seu relacionamento amoroso, tá? Na hora em que você vai sair para dirigir o seu carro, no seu relacionamento com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus parentes, com todo mundo, com a sua vida financeira. Tudo tem que mudar. Com a sua saúde, hoje a gente vai começar o capítulo dos ídolos da doença. Tudo tem que mudar, tudo tem que melhorar. É essa a expectativa que eu tenho para vocês agora, né? Muito interessante esse depoimento da Nilza, porque isso, gente, é muito comum. Às vezes a pessoa tá tão mal com ela mesma que ela precisa destruir quem tá do lado. Porque aí ela vê que quem tá do lado tá mal e ela se sente menos pior. Ah, eu tô mal, mas o outro tá mal também, né? Os ambientes de empresa, eles são muito competitivos, eles são muito cheios de inveja, né? É um querendo passar a perna no outro, né? Enfim, isso é muito triste, né? Porque quando a pessoa tá na competição, quando ela tá na inveja, quando ela tá querendo passar a perna no outro, quando ela tá querendo roubar os créditos pelo que o outro fez, ou se apropriar dos benefícios que aquilo que o outro fez vão gerar, essa pessoa está vibrando na escassez, né? Ela está bem no olho do ego, né? Ela está bem no olho do ego, vibrando na escassez, vibrando na mentira, vibrando no medo,
na vergonha, na culpa, tá bem no ego, né? E se por um acaso você se vir hoje nessa posição de estar tentando prejudicar alguém no seu trabalho, talvez até porque você tenha se sentido injustiçado ou injustiçada, abra mão disso. A vida cuida, a lei do karma, a lei da ação e reação, ela é inexorável, né? Então você não precisa fazer nada, deixa aquela pessoa. Não precisa difamar, não precisa reclamar, não precisa... Deixa a pessoa. Quando as pessoas estão vibrando nesses níveis de energia, elas se destroem a si mesmas. Então abençoa essa pessoa, ore pela felicidade dessa pessoa e deixa essa pessoa viver a vida dela, né? As coisas se resolvem por si mesmas, tá bom? Então, lição 117, Deus sendo amor é também felicidade. Que eu me lembre que amor é felicidade e nada mais traz alegria. Então, escolho não receber nenhum substituto para o amor. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. O amor é a minha herança e com ele a alegria. Essas são as dádivas que meu pai me deu. Eu quero aceitar tudo o que é meu na verdade. Deus sendo amor é também felicidade. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade, tá? Então eu aguardo vocês hoje à noite. Se Deus quiser, a gente começa às 7. Vamos dar início aí com a introdução do capítulo 10, os ídolos da doença, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite. Bye, bye.